pedido do deputado comunista Orlando Silva, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu adiar a votação do PL das fake news. O ato representa a primeira derrota de Lula no poder legislativo, já que a oposição diz que a medida foi tomada para que a proposta não fosse reprovada. Após o adiamento da votação, Lula liberou quase 10 bilhões de reais em emendas de relator, o chamado orçamento secreto, para conseguir aprovar o PL das fake news. Segundo o G1, foram 6 bilhões e meio para a Câmara e 3 bilhões e meio para o Senado. Roberto Mota, volto com você, Mota. Ontem você não estava aqui com a gente no momento em que foi definido o adiamento dessa votação. O que achou desse desfecho? E agora a novidade, o governo entrando na parada e liberando emendas para tentar garantir que o texto passe. Mota. Essa liberação de emendas por parte do governo não é nenhuma novidade. Eu queria chamar a atenção para a grande ironia do atual momento da história brasileira. Os conservadores e os liberais estão trabalhando para impedir que o Congresso aprove uma lei de censura. Essa lei faria enormes estragos, não só na liberdade de expressão, mas nos negócios das empresas de redes sociais. São as mesmas empresas de redes sociais que censuram e banem os conservadores e os liberais, que agora as estão defendendo. Enquanto isso, os ativistas de esquerda, blogueiros e youtubers, que sempre foram protegidos e promovidos pelas redes sociais, esses youtubers estão fazendo hora extra para a aprovação dessa lei. Uma lei que, uma vez aprovada, censuraria e tiraria o dinheiro dos seus protetores. Uma dessas figuras, eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quem é, que não é um youtuber, blogueiro, sei lá o quê, que não é conhecido exatamente por produzir conteúdo saudável para crianças ou para adolescentes. Esse cara fez toda a sua carreira no YouTube. Hoje ele está na linha de frente pela aprovação do PL 2630, o PL da mordaça. Conservadores e liberais sofreram e ainda sofrem muito nas redes sociais. Alguns deles estão desmonetizados no YouTube até hoje. Mas a mensagem de conservadores e liberais para as redes sociais não é uma mensagem de rancor nem de ressentimento. Pelo contrário, a entrada das redes sociais na luta pela liberdade de expressão é um acontecimento excepcional. A única coisa que nós, que há muito tempo estamos nessa luta pela liberdade, podemos dizer às empresas de redes sociais é: sejam muito bem-vindas. Agora, Zé, será que vai dar certo essa operação montada pelo governo Lula? Como lembrou o Mota, o expediente não chega a ser novo, né? Já foi aplicado algumas vezes nesses 4 primeiros meses de gestão do presidente. Será que vai dar certo a liberação de emendas para tentar fazer avançar o PL das fake news? Pois é, dinheiro costuma mudar ideias no Congresso Nacional, esta é a lógica, né? E é interessante que hoje eu vi no Congresso, conversei com alguns parlamentares e falava exatamente disso, mas olha, o governo liberou 10 bilhões, aí 10 bilhões, aí disseram, olha, não liberou não, apenas autorizou. E o deputado gosta mesmo é de ver o dinheiro na conta, e esse dinheiro ainda demanda de uma burocracia para se ter uma ideia de como andam as relações políticas por aqui. Olha só, esta não foi uma derrota exclusiva do governo, mas o governo também foi derrotado. Mas o corpo político, as velhas raposas do Congresso Nacional, pela primeira vez, eu venho insistindo nisso aqui, é um marco histórico, admitiram que a força externa do Congresso Nacional venceu a força interna de líderes formais e informais que sempre mandaram no plenário. Desdenharam, logo no início ali, da movimentação das plataformas digitais. E essa movimentação acabou elegendo deputados e colocando no Congresso Nacional uma bancada muito importante de parlamentares eleitos exatamente pelos comentários nas páginas sociais e do trabalho de política nas páginas sociais. Essas páginas
tomaram do Congresso o monopólio da política. E ontem, insisto, foi um dia importante, porque todos admitiram, depois, né, e ninguém acreditava muito, mas depois de intervir fortemente nas eleições, as páginas sociais mandaram no plenário da Câmara. Essa é a realidade. E é isso que assusta aqui os líderes formais e informais. Arthur Lira apostou alto nesta aprovação, com sua força, com a união com os líderes, em reuniões fechadas. Em política, a palavra empenhada, ela vale muito. Todos empenharam a palavra de aprovar a urgência e o mérito, e aí tiveram que recuar diante da força. Foi um massacre. Os deputados não tiveram coragem de votar o projeto e pediram socorro a Lira. Desapontado, ele está muito desapontado, recuou estrategicamente. Existem 3 possibilidades: desmembrar o projeto, ou seja, votar ponto a ponto, aceitar emendas, já são mais de 100 emendas apresentadas, ou mesmo um novo projeto. O projeto foi retirado, mas não exatamente engavetado. Então, o que nós estamos assistindo é um passo adiante da tecnologia e uma demonstração clara agora com a assinatura de recibo dos parlamentares, né, de que realmente eles estão perdendo a mão da política para as plataformas digitais. Isto é transparência, isto é a democracia mais clara, né, fugindo um pouco desta tradicional representatividade. E essa entrada em campo do presidente Lula com as emendas debaixo do braço, será que isso muda o curso do jogo, Dantas? Ô Brown, na verdade é o seguinte, as emendas elas foram negociadas ontem pela manhã na reunião do Lira com o Lula no Palácio e elas não foram suficientes para mudar o curso da história. Isso aconteceu por vários motivos, 2 especialmente. Um, a gente falou dele ontem, a mobilização da sociedade, a mobilização dos eleitores pressionando republicanamente os seus deputados, e os deputados em choque, preocupados, porque ano que vem é ano eleitoral, ouvindo também, pegando telefonemas de prefeitos, resolveram fazer o seguinte: não, gente, deixa esse troço para lá, eu não vou me queimar por causa desse governo, porque na eleição do ano que vem eu preciso estar firme com o meu eleitor. Esse foi um aspecto. O outro aspecto, e aí eu tenho que agradecer aqui, parabenizar o Fernando Haddad, porque é um aspecto prático, pragmático da política. O Fernando Haddad, pouca gente percebeu, mas ele jogou a pá de cal em cima desse projeto sem querer. Ele atirou no peito do próprio governo ao anunciar a tal da taxação de rendimentos no exterior, porque isso afeta diretamente vários deputados, vários senadores, vários políticos, várias autoridades, vários empresários ligados a políticos. E quando ele fez esse anúncio, o pessoal reagiu. Nos bastidores aqui estavam irritadíssimos com a postura do governo. E aí mandaram o recado: vocês querem nos taxar? É assim que vocês querem conversar? É isso que vai ser a reforma tributária de vocês? Então tá bom, então toma aqui de volta. Então, assim, parabenizar aí a incompetência do Fernando Haddad, a falta de trato político dele, né, que acabou atirando no peito do governo. Mas eu queria ressaltar 2 falas que me chamaram muito a atenção e que a gente precisa ter claras na mente. Uma do próprio Orlando Silva, o relator. Ele foi ao Twitter, publicou a seguinte mensagem, depois de perder, né, depois do adiamento: o processo legislativo pressupõe diálogo para a construção de sínteses. É o que tenho feito como relator de um projeto tão importante como o PL das fake news. Com um pouco mais de tempo, podemos incorporar sugestões, unificar posições e aprovar a lei. Ora, deputado, se não é disso que se trata, se não é do processo legislativo, do diálogo, do debate que não foi feito, que foi atropelado por Arthur Lira e por sua excelência, então que não me venha com hipocrisia. Isso aqui é pura hipocrisia. Quer dizer, depois de perder, vem dizer que precisa de diálogo. Era justamente de diálogo que se tratava. As redes sociais se manifestaram por falta de diálogo. A imprensa se manifestou, a independente se manifestou por falta de diálogo. Forças políticas, sociais se manifestaram justamente alertando pela falta de diálogo.
É claro, esse é um projeto que misturou tudo. Esse projeto misturou regulação de plataforma, questões comerciais, direitos autorais, liberdade de expressão, misturou tudo. Eles queriam usar esse X-tudo para emplacar a censura, é óbvio. E é óbvio também que é preciso que esse debate seja feito em relação à regulação das plataformas. É óbvio, é necessário esse debate, mas não da maneira como foi feito. Então eu espero que esse fatiamento ocorra, cada coisa no seu escaninho, para que seja debatido. E eu finalizo meu comentário com o resumo do Flávio Dino de ontem também no Twitter. Ele disse o seguinte: plataformas têm que cumprir as leis e não podem praticar censura ou publicidade disfarçada. O STF fixou obrigações às plataformas. Segue a vida a expectativa de que o Congresso edite lei sobre o tema. A sociedade não pode continuar em perigo com a ação de criminosos digitais disfarçados de arautos da liberdade de expressão. Mais uma vez, é assim que essa gente quer travar o diálogo. Coloca todo mundo que pensa diferente num cantinho e chama de criminoso, fascista, genocida. Você, Pavinato, para fecharmos. Bom, Lula, ele cometeu crime de responsabilidade com esse ato. Primeiro, porque interfere no legislativo, que é um outro poder independente, tem que ser harmônico. Mas, principalmente, porque esta medida econômica, ela é ilegal. Esse gasto, ele é ilegal. E por que ele é ilegal? Porque o STF, quando julgou o orçamento secreto, falou que é inconstitucional. Se é inconstitucional, é ilegal. Aí o que ele fez? Chamava R2 o orçamento secreto. Aí ele mudou de nome, piorou um pouquinho, batizou de R9. Se a medida do R2, que é inconstitucional, portanto ilegal, já não podia, imagina a R9, que é a versão piorada. E dessa maneira ele descumpriu, através dessa simulação, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então ele tem 3 crimes de responsabilidade para empichar o Lula com isso. 3. Não é 1, não é 2, são 3, queridos, são 3. E quanto ao primeiro, que eu falei interferência no legislativo, justamente ontem nós vimos uma decisão do Poder Judiciário mandando o Google, Meta, Spotify, Brasil Paralelo calarem a boca, retirem do ar em 1 hora toda postagem que fale de PL da censura, mas a que fale bem pode deixar, e a que fala mal, de você que fala mal também pode deixar, porque é só em você. Aí ao mesmo tempo que eu vou repetir, porque precisa ficar muito claro, a justificativa é: essas big techs, elas interferem no poder legislativo, ou seja, chamou todo deputado de jumento. Ninguém é capaz de ler o texto final, que todo mundo tem acesso, recebe na pastinha, tem 20 assessores para fazer a leitura daquilo, mas é a big tech que vai influenciar. Bom, você veja depois lá na Câmara, Facebook, o Google, o Elon Musk, foi um festival de sabedoria para falar os termos, né, das big techs, que eu fico pensando, será que eles acertaram ao regular? Porque eles confundem metadado com metodedo. Mas não importa. Pessoas jurídicas brasileiras, porque tem CNPJ no Brasil, e por isso não podem ser discriminadas, segundo a Constituição, e que só são obrigadas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei e não de decisão do judiciário, porque decisão do judiciário não é lei. Agora, se a Constituição vale, porque se ela não vale, também vale a fala do Flávio Dino. Se elas são proibidas de influenciar no legislador, do deputado, através das suas opiniões, por que que o Lula pode influenciar no legislativo com dinheiro? Porque é muito claro, é muito mais eficiente uma pressão em que você coloca dinheirinho no bolso do deputado do que com a opinião. Ora, a opinião movimenta o público, as bases vão atrás, mas
é muito mais sorrateiro, sujo, mau, antiético, imoral, indecente você tentar influenciar o voto de um deputado com dinheiro, seja de uma emenda que é ilegal porque é inconstitucional, porque desrespeita a decisão do STF, que não respeita as próprias decisões no final do dia, do que com opinião. Se o presidente do Google tem que prestar esclarecimento e abrir todas as entranhas do seu processo contra a PL, Lula também tem que prestar esclarecimento e abrir todas as entranhas das negociações, porque lhe interessa tanto esse PL. Mas parece que ao judiciário também interessa esse PL. Portanto, segurem-se todos, corram para as colinas.